Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal, né? Nós estamos aqui sobre a laje, né? Sobre a laje. Bom, nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre... Deixa eu ver o assunto que eu separei aqui para a gente conversar, né? Eu separei um assunto interessante para a gente conversar, tá? Você está se perguntando como nós vamos sair desta situação, né? Como nós vamos sair dessa? De que forma iremos sair dessa? Quem já estava ruim ficou pior ainda. Sim ou não? Você está se perguntando, meu irmão Marcos Roberto, como é que nós vamos sair dessa? Está todo mundo apertado, alguns perderam emprego, empresas estão quebrando, umas não vão abrir, os lojistas não vão conseguir, alguns não vão conseguir reabrir novamente. Como que nós vamos sair dessa, Marcos? Olha, meus amados irmãos e amigos, eu também me faço essa pergunta, sabe por quê? Porque para você construir alguma coisa, leva tempo. E para você perder, é rápido demais, né? Para você construir, leva tempo. Principalmente, dependendo do seu poder aquisitivo. Você pode levar muito tempo. Nós estamos aqui, eu, por exemplo, eu casei com os meus 20 anos de idade. Hoje eu estou com quase 48 anos de idade. Por muito tempo, eu estou com pico. Por muito tempo eu paguei aluguel. Muito tempo, desde quando casei. Então, eu levei mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, para poder ter a minha casa. Então, cada indivíduo, cada ser humano, você vai ouvir um ruído aí, é o vento, está ventando. Lá no canto do vídeo aqui, você vai ver que as folhas estão balançando. Se você escutar um ruído diferente, soprando, é porque o vento está passando no celular. Olha, então, cada indivíduo, ele tem o seu grau de dificuldade, tá? Quando eu era mais moço, com meus 15, 16 anos, o entendimento sobre as pessoas era outro, não é o da agora, tá? Era estranho viver naquela época, você não conseguiria talvez viver naquela época. Não é que eu estou duvidando de você, é porque se você já está enxergando nesse tempo aqui, esse grau de dificuldade pode te deixar em pavor. Estou falando mais para as pessoas mais novas. As pessoas que são da minha idade, ou até mais velho que eu, eles sabem muito bem disso. Eles já passaram por outras crises nas suas vidas. E o ser humano, ele tem um grau de dificuldade. Para você ter ideia, há 40 anos atrás, aqui nessa região, quase não se tinha energia. Eram poucos lugares que tinha energia. As casas eram muito simples. Algumas eram de terreno batido, de chão batido. Suas paredes de estuque, que é aquelas madeiras cruzadas, né? E feito uma massa com uma mistura, uma massa de barro, e jogada na parede. Muitas casas aqui na região onde eu moro, hoje não tem mais, é difícil. Só se você andar pro interiorzão aí, pode até achar uma casa dessa. Eu acho que aqui na fazenda aqui tem umas 10 casas. Eu acho que algumas delas são de estuque ainda. Mas era muito bem feito.
Então o grau de dificuldade era muito grande. Hoje nós estamos no tempo moderno, onde tudo é visível. Então, o que mais toca o indivíduo, quando entra num estado desse, é a vergonha. Quando nós entramos num estado onde a escassez chega, a escassez, ela não é a falta das coisas. A escassez, ela é a diminuição de recursos. Às vezes as pessoas interpretam que a escassez é quando acabou tudo. Não. A escassez é quando você está limitado, né, da sua rotina. Você não pode comer a mesma quantidade mais, você não pode gastar muito mais, você tem que se locomover menos, para você não ter muito gasto e tudo mais. Isso é escassez, é a diminuição dos recursos, onde nós temos que administrar com muita sabedoria aquilo que ainda temos. Né? Se você falar assim, Marquinhos, me arruma dinheiro, eu não tenho recurso. Você tem ideia? Eu acho que as contas devem ter R$2 cada um. Tá certo? Então, a escassez ela chega, mas como você vai sair dela? Primeira coisa, você precisa ter fé. Quem tem dinheiro, ele vai olhar pro dinheiro. Tá tranquilo. Mas quem não tem dinheiro, ele vai depender de quê? Lá de trás você tá vendo que o sol tá brotando lá, ó. Quem não tem dinheiro vai depender de um milagre. E na vida como um todo, a maioria de nós passamos por milagre. Porque tem situações que nós enfrentamos que nós não vemos saída. Para você ter ideia, nós estamos numa crise terrível, sem dinheiro, todo mundo. E nós estamos tentando ajudar um irmão aqui para ele sair do aluguel. Tá todo mundo ruim, tá todo mundo sem dinheiro, entendeu? Eu me propus a procurar quem doa alguma coisa, né? Tá todo mundo sem dinheiro, né? Então nós se juntamos para ver se a gente consegue ajudar o nosso irmão, mas tá todo mundo sem dinheiro. Eu hoje agora aqui eu não tenho dinheiro para comprar um saco de cimento. Então, o que acontece? Mas graças a Deus apareceu pessoas para ajudar, tem pessoas ajudando. Então o grau de dificuldade das pessoas são grande. Aqui no livro de Romanos, o Paulo, confortando os irmãos, ele disse, aqui ó, ele confortando os irmãos, ele disse, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, o que produz? Paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então a tribulação, ela produz isso na gente. Uma pessoa nascida num lar em que está abastecido, Romanos, quer saber a leitura? Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Então, a pessoa quando nasce numa casa onde está tudo certinho, as coisas fluem legalzinho, quando entra em crise, essa pessoa ela é um forte candidato a entrar numa depressão, num estado de crise. Porque a pessoa nunca visualizou isso, né? Os pais não devem também esconder dos seus filhos as suas dificuldades. É importante que os pais que tenham seus filhos novos, com menos de 10 anos, conte para eles suas vidas. É necessário que as famílias, porque às vezes cada casa tem um jeito de viver. Cada família tem o seu jeito de viver. Alguns acham que está bom do jeito que está indo, mas é muito importante os pais exercerem com seus filhos o diálogo, porque
Sempre na história dos seres humanos acontece crises de seca, dos recursos naturais diminuírem, tá? Quando você volta lá no tempo, tá? Volta lá no tempo de Israel. Por que Israel, você lê a história lá de Israel, ficou mais de 430 anos escravo no Egito, mas outrora, quando os irmãos de José vão conversar com ele, que José foi vendido primeiro. Uma coisa, você vai entender onde Deus ele trabalha nos seus desígnios. José, olha, Deus tinha um propósito com o Egito, e tudo, você preste atenção, e tudo é construído dentro do tempo. Se for levar certas coisas para poder Deus tratar para mim dentro do tempo, ele vai prejudicar outro. Então Deus ele precisa, em termos de humanidade, ele quer trabalhar para atender a todos. E nesse atender a todos, alguns vai ter falta. Ah, Marco, esse negócio de pandemia, esse negócio foi Deus que colocou. Não, preste atenção, a pandemia é um caso. Eu estou falando de como vamos sair dessa. Lá atrás, José foi vendido e aparentemente, se você observar, ele foi injustiçado por uma inveja dos seus irmãos em relação a ele. Até os seus próprios pais ficaram chateados com ele, porque na visão que ele teve, até os seus pais estavam adorando a ele, ou seja, se curvando diante dele. E não deu outra. Quando a família de José, que é Jacó, a esposa, os irmãos, chega no Egito, vindo da seca, porque José, quando ele se tornou governador, ele chegou lá escravo. Por milagre de Deus, ele se tornou governador. Por isso estou falando que nós sempre dependemos do milagre de Deus. José agora, ele se torna governador. Ao se tornar governador, ele manda trazer sua família das terras lá de Canaã. Ó, vai buscar papai, vai buscar meus irmãos, a minha mãe, traz todos para cá, porque lá a fome chegou. Quando os irmãos de José chegam no Egito e encontram de frente para José, o que acontece? Eles se ajoelham porque José era uma autoridade egípcia. Ele era o governador do Egito. Ele era a segunda pessoa do país. Ele estava abaixo do faraó apenas. E agora José, ele sendo um dos líderes do Egito, governantes do Egito, que comandava tudo, agora ele chama os seus irmãos. E quando seus irmãos chegam, seus irmãos ajoelham-se diante dele, porque ele era uma autoridade. Parte da visão se cumpriu ali. Agora, os seus irmãos retornam para Canaã e traz o seu pai, Jacó, a mãe, o restante das coisas que precisavam trazer. Quando os pais chegam diante de José, eles ajoelham a mesma coisa, porque José era uma autoridade. Porque se você não se ajoelhasse naquele tempo diante de uma autoridade, era considerado uma afronta. Poderia até um guarda ali egípcio ferir um deles ou bater para que ele se ajoelhasse. Você era obrigado a se ajoelhar, porque isso era um protocolo de autoridade naquele tempo. Então a visão que José teve se cumpriu, mas os seus pais no momento não entenderam. Então existem muitas coisas na nossa vida que nós não vamos entender, só vamos entender quando elas acontecerem. E para que os seus pais, a sua família, para que o próprio José fosse livre daquela seca e daquela fome que houve nas terras de Canaã, Deus criou uma rota de fuga para eles, e eles chegaram no Egito. Só que o tempo passou, os filhos de Israel não tiveram permissão para retornar para suas terras, e chegou um novo faraó que não conheceu a história deles, não quis conhecer, e os escravizou. E eles ficaram escravos ali por mais de 430 anos. Você consegue entender? Longe da sua terra, só quem sabia disso tudo é os antigos, porque a geração mais nova não sabia mais. Portanto,
quando eles voltaram para a Terra Prometida, todos morreram. Mais de 3 milhões de pessoas morreram. 600 mil homens a pé, calcula-se que tinha, não era contado nem mulher nem criança, calcula-se que tinha saíram do Egito mais de 3 milhões de pessoas que estavam vivendo em condições de escravidão. Quando eles chegam, quando eles retornam, eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Uma geração se foi no deserto e outra se formou. Só quem chegou daqueles que saíram foram Josué e Caleb. Então, na vida, sempre o mundo passa por situações adversas. Algumas delas são juízo de Deus, que não vai dar tempo de eu falar com vocês aqui, explicar detalhadamente. Outras são causadas pelo próprio ser humano. Temos que separar uma coisa. Há coisas, catástrofes, mudanças do ecossistema, esse vírus que chegou. Há situações que é o próprio ser humano que causa. Vamos entender isso. E há situações que é o próprio Deus que permite acontecer também. Agora, você quer saber a resposta de como nós vamos sair desse estado de pandemia? Vai demorar um pouquinho. Tudo em relação ao ser humano é demorado. Se você virar tudo do lado do avesso, da noite para o dia, morre muita mais gente do que você imagina. Então, tudo em relação a nós, seres humanos, precisa ser trabalhado ao longo do tempo. As pessoas vão se restabelecendo. Por exemplo, nós vemos aí lojas fechando, que não vão abrir mais, restaurantes, bares. Nós vemos aí alguns exageros nas lideranças, porque as lideranças, elas têm medo de serem enquadradas. Por exemplo, o governo de São Paulo, por exemplo, ele está enquadrado em vários crimes. Já entraram com processo contra ele, na intenção de querer aplicar, de querer ser o modelo. Preste atenção nisso. Isso é jogo. Por mais que a pessoa tenha boa intenção, mas na intenção de ser um modelo daquele que cuidou bem do seu estado nessa pandemia, nas aplicações daquilo que esse governador colocou, houve um exagero, e esse exagero vai refletir no futuro na sua vida. Então, as autoridades, algumas autoridades, elas têm medo de serem enquadradas em um crime, ou porque não cuidou, ou porque exagerou no cuidado. Em São Paulo, houve um exagero no cuidado. Em outros lugares, houve uma falta de atenção no cuidado. Em outras partes, houve vontade humana em querer desviar recursos públicos. Então, como nós vamos sair dessa? Vai demorar um pouquinho, mas se nós tivermos fé, perseverança, vontade de lutar, não perdermos a nossa esperança, porque o que produz aqui? Que a tribulação produz a paciência. Primeiro, temos que ser pacientes com a situação. Segundo, a paciência traz a experiência. Nós vamos sair desse estado de pandemia mais experientes do que éramos, com mais cuidado com as coisas, com mais cuidado em relação a Deus. O ser humano estava tratando Deus com muito escárnio, escarnecendo de Deus. E Deus diz na sua palavra que Deus não se deixa escarnecer. Então, o que nós temos que fazer como os filhos de Deus, como cidadão, não estou falando só para crente, é para todos nós que estamos incluídos, e o cristão está no meio. A mesma dificuldade que os outros estão passando, os cristãos estão passando também. Então, os cristãos não devem enxergar isso como algo diferente. Estamos na mesma situação. Muitos dependem dos seus empregos e podem perder. Muitos têm seus negócios, os negócios podem não dar certo. Então nós temos que pedir a Deus a misericórdia, nós temos que pedir a Deus a graça, ter paciência e certamente não perder o controle, não perder o juízo, não fazer nada desesperadamente, confiar inteiramente em Deus, confiar em si mesmo, confiar um no outro, no esposo, na esposa, no filho, e assim nós alcançaremos a vitória que precisamos. Deus abençoe a todos, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.